Olá, tudo bem? Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Espero que vocês estejam bem. Então, o nosso tema hoje é Andando sobre as Águas. E o nosso texto é Mateus 14, 22, do 22 ao 32. Amém? Vamos ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou-se, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Então, gente, nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro é: algumas tempestades são inevitáveis. Todo mundo passa por momentos na vida em que a gente não consegue prever, não é mesmo? E pelo fato de nós seres humanos, não somos preparados para lidar com coisas que a gente não tem poder. Sabe aquela situação que você realmente não pode fazer nada? Que você até mesmo se sente inútil, que você tá tipo assim, cara, não tem como eu fazer nada aqui. Eu realmente tenho que depender do Senhor. E, porém, a gente sabe que nenhuma tempestade é em vão. E, mas sabe o que a gente pode fazer? Não é fácil passar por tempestades, obviamente, né? Porém, ao invés de nós ficarmos assustados e ficarmos assim, nos lamentando, nos fazendo de vítima, sabe o que a gente pode fazer? Ao invés de nós sermos um sobrevivente, nós devemos ser um estudante da tempestade, sabe? Nós devemos aprender a aprender com a tempestade. Nós vivemos aprendendo, sempre, não é mesmo? A cada coisa que acontece, com os pequenos detalhes, principalmente com as crianças, não é mesmo? Então, eu gostaria que você gravasse isso. Eu não vou ser um sobrevivente, mas um estudante da tempestade. Porque eu tô aprendendo a aprender a tempestade. Como assim, Fernanda? Como assim aprendendo a aprender? Olha, uma vez que você conhece como são as suas reações diante de uma situação, você já vai ficar mais tranquilo, já vai saber como lidar diante daquilo, diante de um desafio, diante de um obstáculo. Porque apesar de ser uma coisa difícil, não vai ser uma coisa tão nova assim, entende? O segundo tópico é: o tempo de Deus é feito para nos ensinar a confiar. Olha, o Senhor sempre nos dá uma chance para ver mesmo, sabe, se a gente confia nele. No versículo 28, peraí, não, no versículo 30, diz que Pedro estava andando, né, mas que ele ficou com medo e começou a afundar. E ele diz: Senhor, salva-me. E. Não, perdão. Ele falou: se és tu, manda-me ter contigo. E o Senhor disse apenas uma palavra: Vem. Ele foi ousado naquele momento. Ele estava com medo?
Claro, era uma coisa totalmente estranha, totalmente fora do comum, não é mesmo? Mas ainda assim ele decidiu arriscar, ele decidiu confiar, dar um passo adiante. E o Senhor é interessante, né? Porque geralmente nós temos uma lição antes de fazer a prova, né? Mas o Senhor tem uma forma diferente, uma forma até louca, né? De lidar com as coisas. Ele nos dá a prova antes de nos dar a lição. E Pedro aprendeu a lição, que é confiar no Senhor. Olha, no versículo 25, diz que o Senhor dirigiu-se a eles andando por cima das águas, né? Olha, muitas vezes nós não vemos o Senhor nas situações e você tá passando por algo e você fica tipo, meu Deus, onde o Senhor está? O que que tá acontecendo? Senhor, parece que eu tô sozinho nisso, parece que o Senhor não me escuta. Mas não é só porque a gente não está vendo que o Senhor não está trabalhando. Não é só porque a gente não está ouvindo que o Senhor está parado, sabe? Não quer dizer que os olhos do Senhor não estão sobre mim. Porque Isaías diz que a mão do Senhor está sobre mim, né? Olha, Jesus estava longe o suficiente para que eles achassem que fosse um fantasma. Pensa. Mas, cara, pensa nisso. O Senhor estava longe o suficiente para que eles achassem que fossem fantasmas, mas para que o vento levasse a voz dele e chegasse até o barco. É uma coisa meio doida, não é mesmo? A nossa o terceiro tópico é: o tempo de Deus não é feito para nos dar alívio, mas para nos dar revelação. Olha, muitas vezes a gente fica preso no e se? Nos e se's da vida, né? Ai, e se eu falhar? Ai, e se eu não for bom o suficiente? Principalmente essas duas coisas, né? Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser capaz. Porém, por que a gente não faz uma pergunta, usa o em si de uma forma melhor? E se eu for capaz? E se eu não falhar? E se tudo der certo? E se esse medo, na verdade, for uma coisa bem boba, sabe? Tipo, se eu tô achando que o trem é um dragão, quando na verdade é uma formiga. Você já parou pra pensar nisso? E se eu for bom o suficiente? E se do outro lado da tempestade tem uma coisa muito melhor que eu nem consigo imaginar ainda? Eu costumo falar com as meninas na célula que a nossa vida é como se fosse uma imagem sem foco. E o foco vai aparecendo à medida que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Ou seja, à medida que as coisas vão acontecendo, parece que você não consegue ver nada. Parece que o Senhor não tá fazendo nada, você tá assim, sozinho, você tá tipo, meu Deus, eu não tô entendendo nada, né? Mas quando você para pra pensar de verdade, você vê que realmente o Senhor tá te sustentando, porque mesmo que você não consiga ver aquilo naquele momento assim, quando você para pra pensar e analisar tudo que você tá passando, você fala, gente, não tem nenhuma condição de eu ter sobrevivido a tudo isso se não fosse o Senhor me sustentando, me ajudando, a caminhar, me ajudando, me aliviando mentalmente, fisicamente, emocionalmente, não é mesmo? E à medida que a gente vai construindo a nossa vida, construindo a nossa história, a gente vai vendo que por trás das nossas lutas, por trás das nossas dificuldades, sempre tem uma coisa muito melhor, sempre tem uma recompensa
para toda essa batalha. Porque, como eu disse, o Senhor dá a prova antes da lição, né? Então você para e fica tipo, meu Deus, eu passei por isso, isso, isso e isso, mas, cara, olha só agora o que aconteceu, o que isso me trouxe, como eu cresci, como eu pude ajudar as pessoas, como minha visão do mundo, da vida mudou. E isso não teria acontecido se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então eu acho que muitas vezes nós devemos agradecer por passar por momentos difíceis. É uma coisa louca falar isso, mas sim, porque a gente cresce muito, a gente fica mais sábio, a gente fica mais, sabe? Tudo fica diferente. E realmente pensa, com certeza, do outro lado da tempestade, tem alguma coisa para que vale a pena a gente lutar. Porque não ia ser à toa o Senhor ter colocado isso na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? E o quarto tópico. As coisas mais profundas que Deus fala também são as mais simples. Olha, se o Senhor está te dando detalhes, peça a Ele as direções. Sabe? Tipo, às vezes a gente pede ao Senhor uma confirmação de alguma coisa quando Ele já nos deu o comando, né? E tipo assim, essa é a confirmação que a gente precisa. Você pede ao Senhor confirmação de tipo, Senhor, eu devo mesmo ir para esse lugar? Eu devo mesmo fazer tal coisa? Quando o Senhor já te disse para fazer. Então, às vezes, no lugar de você pedir uma confirmação, peça a Ele uma direção. Peça a Ele para te guiar, para te ajudar em toda a sua caminhada, sabe? Peça ao Espírito Santo me guia, me dá uma direção para eu saber exatamente o que eu tô fazendo, como fazer. Sabe que nesse texto tem várias formas de nós interpretarmos essa maneira como o Senhor fala no versículo 31, quando ele fala: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Nesse contexto, a gente pode analisar a pequena fé como não uma fé que não era forte, mas uma fé que não era sustentada. Em Mateus 8:5, nos diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Vamos ler lá. Mateus 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas. Amém? Então, o ponto aqui foi que o centurião disse: Senhor, apenas diga, e o meu criado será curado. Então, olha a fé desse homem, o quão forte era. O Senhor disse: Não, vamos lá, eu vou à sua casa, eu oro por ele e tal. E ele falou: Não, Senhor, eu não sou digno disso. Não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas se o Senhor somente dizer,
eu sei que irá acontecer, eu sei que o milagre irá acontecer. Aqui nós vemos uma confiança plena, nós vemos uma fé totalmente fundada e sustentada no Senhor. Amém? Nosso penúltimo tópico é: grandes atos nem sempre provam uma grande fé. Amém? Em Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andaremos nelas. Olha, então, a nossa fé, grandes atos nem sempre provam uma grande fé. Por quê? A nossa fé não tá no quanto eu posso andar, entende? Tipo assim, no quanto eu posso dar, no quanto eu posso fazer, no quanto eu posso isso, no quanto eu posso aquilo. Porque aqui diz, ó, porque pela graça sois salvos por meio de Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qualquer coisa que nós fizermos, não importa o que seja, sempre será para a glória de Deus. Não importa, tipo, você pode estar tomando uma xícara de chá, uma xícara de café, sei lá. Você vai estar aproveitando aquilo para a glória de Deus. Por quê? É algo que o Senhor criou. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Amém? Último tópico. Graça e fé andam de mãos dadas. Eu posso ter uma fé pequena, mas eu tenho uma grande graça. Porque o Senhor nos deu a... Cara, a graça é um favor imerecido, né? E isso é uma coisa que, como eu posso dizer, embola a nossa cabeça, digamos assim, né? Porque pensa, nós literalmente não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor teve compaixão por nós, né? Compaixão de nós. E nos deu a graça, o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. E simplesmente nós podemos hoje ser livres pela graça, pela cruz, por Jesus. Olha, eu vou te dizer algo. Nós não podemos andar pelas águas com os pés, né? Mas nós podemos fazer isso com a palavra de Deus. Amém? Não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal, de ativar o ícone de notificação, né? Para você sempre saber quando a gente tá colocando coisas novas aqui. E curtir, compartilhar com um amigo. E até a próxima. Antes disso, eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos novamente. Espírito Santo, eu te peço que venha nos ajudar, Senhor, a ter uma fé sustentada em Ti. Que nós venhamos, Senhor, que o Senhor possa ficar maravilhado conosco, assim como o Senhor ficou com a fé daquele centurião. Ô Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que nós venhamos estar sempre confiando em Ti, que nós venhamos estar sempre fazendo as perguntas certas, perguntando: e se eu for capaz? E se por trás dessa tempestade o Senhor tiver uma coisa maravilhosa para mim? Que nós venhamos, Senhor, perguntar a Ti quais são as direções que nós devemos tomar. Em nome de Jesus. Amém.